Oi, meu nome é Poliana Meu nome é Mayara. e hoje a gente vai contar um pouquinho de como a gente conheceu o Alê e a Alfa e como ele foi importante na nossa história aqui na Europa. Nós sempre tivemos um sonho de morar fora do Brasil e pesquisando muito a gente encontrou na Irlanda a melhor opção. Chegamos aqui, foi tudo muito tranquilo para a gente em relação a tirar de NIB, em relação a procurar emprego, então tudo deu muito certo para a gente se acostumou bem com o país e decidiu ficar. E a gente sabia que tinha direito à cidadania italiana, então começamos a procurar uma assessoria porque a gente não tinha experiência, né, no processo de cidadania. Foi então que a gente começou a cotar com diversos assessores e encontramos uma assessoria. Não vou citar nomes, né? Mas pagamos por um serviço completo. é, Só que nós que tivemos que levantar documento, a gente que teve que correr atrás de todas as certidões, mas enfim, tudo bem, conseguimos resolver. Faltando um mês para embarcar para a Itália, quando a gente já tinha pedido as contas no trabalho, já tinha conversado, já tinha passado casa, esse assessor ele falou que havia um erro no meu processo e que não seria possível. Não seria possível a gente dar continuidade no processo. Foi aí que começou o nosso drama, né? Eu embarquei para a Itália na esperança de tentar arrumar, de tentar organizar, de buscar alguma solução, mas desde que a gente chegou lá, tivemos problemas com a casa, tivemos problema com a assessoria, nada se Informações. resolveu com informações, nada se resolveu, então nós tivemos que voltar para a Irlanda. Voltamos para Irlanda e aí por conta própria eu busquei mais um antenato na minha árvore, né, na esperança de também tentar resolver alguma coisa e embarcamos para a Itália novamente, né, com esse novo antenato da mesma árvore. Chegamos lá, nada se resolveu também. Eles não sei se foi falta de experiência ou falta de vontade, mas ficamos na mesma. Foi aí que então, em paralelo, a gente deu entrada na da minha esposa, na da Poliana, e o processo dela se iniciou, ela conseguiu, né, deu entrada, o tempo foi contando, só que o meu visto já estava para vencer. E aí eles também não quiseram tentar conversar na comune, não quiseram tentar buscar uma solução para nos ajudar, então a gente teve que acabar voltando para o Brasil. A gente perdeu todo o dinheiro que a gente conquistou nesse tempo trabalhando na Irlanda. A gente teve um prejuízo enorme de ir duas vezes para a Itália, prejuízo de voltar para o Brasil e tentar recomeçar, né? Graças a Deus, a nossa família nos ajudou bastante nesse processo. é, e a gente teve que arrumar um subemprego no Brasil também, porque a gente não conseguia arrumar um emprego na nossa área, sendo que logo a gente teria que voltar para dar entrada no meu processo e dar continuidade no processo da Poliana. Quando a gente decidiu voltar para a Irlanda, a minha cidadania já tinha saído e o documento da Maiara estava retido em cartório para retificação, porque o nosso assessor falou que tinha que ser retificado esses documentos, que não tinha como dar entrada na cidadania. E isso no terceiro, né? Na terceira. Na, Nós buscamos, ainda assim, são. teve que buscar um hum, terceiro antenato de um outro lado da árvore que também foi por conta. Eu acabei descobrindo que eu tinha direito por outra parte da família, e aí estava tudo certo. Eram pequenas diferenças de variação de nome, mas que eles pediram para retificar e que eles não tinham como ajudar e não tinham como fazer. e aí, quando a gente decidiu retornar para Irlanda, falei, vamos procurar uma assessoria para dar entrada no seu Stamp 4. Já que a sua cidadania tá parada, não dá pra gente ficar esperando, porque o dinheiro havia acabado e, enfim, Nós tivemos que casar correndo, né? fizemos um casamento correndo A pra. gente tinha um sonho também de fazer um casamento, de fazer uma coisa mais organizada, mas tivemos que casar correndo, tivemos Sem que, os nossos amigos sim, perto. tivemos que correr contra o tempo e aí tentar poder arrumar uma solução para voltar e recuperar todo o dinheiro que a gente perdeu. Exatamente.
E aí, numa busca que eu estava fazendo pelo Google, pesquisando sobre empresas que faziam assessoria para Stamp for, foi aí onde a gente conheceu a Alfa e o Alê. E aí a nossa história começa a mudar e a gente volta a sorrir. E aí o nosso sonho foi ganhando forma novamente, né? Então a importância de você colocar o documento, os seus documentos, a sua vida nas Na mão mãos de quem certas. entende. É, o Alê, ele muito proativo, né? Toda a equipe dele nos ajudou muito. Fez realmente o papel de assessoria, nos assessorou do começo ao fim. Ele olhou, na verdade, o foco era o Stamp for, né? Mas ele pediu ainda assim para ver os meus documentos, mesmo que sem garantia de nada. E aí, no mesmo dia, acho que não deu nem uma hora Não, depois do que a gente enviou, eu já tinha resposta, já tinha o sinal verde, né? Como ele mesmo disse, é, pode vir, pode embarcar. E ainda mesmo assim, com muito medo, a gente confiou. O Ale também confiou na gente. E eu só posso dizer que, graças a Deus, a gente até tá em débito, estava em débito com ele, né, com esse vídeo, porque, graças a Deus, desde que eu cheguei aqui, eu não parei de trabalhar. Hoje que a gente conseguiu uma folga, tá junto aqui para poder gravar esse e vídeo. poder contar um pouco da nossa história, que foi sofrida, que tem muita gente tentando atrapalhar o sonho das pessoas aqui fora, mas que com a Alfa e com o Alê foi totalmente diferente. Desde que eu Foi, cheguei na Itália, tudo que ele me prometeu, ele foi se cumpriu, e até muito antes, né? Eu sim me do prazo. surpreendi positivamente, então sou muito grata. Esse vídeo eu acho que é mais um agradecimento, é, e como experiência própria nossa, né? De realmente a importância de procurar uma empresa de confiança. Então, a Alfa, eu nunca vou cansar de agradecer e também de indicar no que depender de mim. E eu espero que, assim como a gente, quem tenha uma experiência é, muito ruim, porque aqui fora tá realmente cheio de pessoas assim, só pegando dinheiro e falando o que vai fazer, não confie. E uma coisa que é muito importante dizer também, que quando a gente está aqui, é uma coisa que aconteceu no nosso primeiro, na nossa primeira experiência, né, com a nossa prestadora de serviço, né? Que a gente teve um problema na casa, ficamos 2 dias sem energia e tomando banho de água esquentada. Ficamos um dia sem água, ficamos Sem sem energia, comendo energia. comida com- fria, é, a o assessor cama, falando pra gente comer do lado de fora, que é onde tinha energia, tinha a luz do prédio. a cama A cama quebrada. tava quebrada, a gente que arrumou. E quando nós estávamos na acomodação que a Alfa nos colocou, que o Ale nos colocou junto com a Andrea, os donos da casa tivemos um problema de uma queda de energia. No dia seguinte, o rapaz já estava lá. No dia seguinte, não, foi no mesmo dia, né? Foi no mesmo dia. Não, quando você ligava o forno, a energia caía. Isso é muito E comum na Itália. é, aí o disjuntor, não sei se puxa muita energia, então a gente não mexia no forno. No dia seguinte, eles mandaram, a gente avisou os nossos assessores, né, a Andréia e tudo mais, que tinha tido esse problema no dia seguinte. O dono da casa, junto com um eletricista, arrumou o forno, a gente pôde usar o forno normalmente. Teve o problema do gás, Tudo muito eles rápido, trocaram, tudo muito tudo ágil. muito rápido. A gente precisava de um outro varal, porque, né, tinha mais umas pessoas na casa, que também foi uma experiência muito bacana. Eles prontificaram e deram um novo varal para nós. Então, assim, sempre que a gente tinha algum problema, sempre que a gente precisava de alguma coisa, Todo o eles suporte eles davam suporte foi na mesma prestado. hora. É, E vale lembrar que eu fui fazer a minha identidade lá e eu tive um problema com a minha identidade, não conseguia fazer por conta do meu assessor anterior. E mais uma vez, a Andrea, junto com a Alfa e com a Lê, eles resolveram e eu consegui também tirar a minha identidade. e frisando também a questão de preço, a gente foi no mais barato e realmente sai mais caro. Então, assim, é Não olhe inquestionável a preço, né? qualidade da Olhe Alfa, qualidade. inquestionável, e é isso. Podem confiar.
Ale, nota 1000. Eu nunca vou cansar de Obrigada. te Obrigada por agradecer. tudo. E se hoje a gente tá aqui vivendo esse sonho e respirando aliviada, é graças a você, graças a Andréia, graças a Alfa. Graças a toda a equipe que confiou na gente e que a gente possa aí ainda indicar muitas pessoas e trazer muitas pessoas que, assim como a gente, com essa experiência ruim, precise de pessoas reais como nós, falando e passando a nossa experiência para vocês. Então, Ale, muito Muito obrigada por obrigada. tudo e tamo junto sempre.